E se eu te dissesse que tudo o que você sabe sobre o início do mundo pode estar longe de revelar a verdade mais profunda? A origem divina da criação não é apenas uma narrativa distante ou uma história simbólica. É o ponto de partida de tudo o que somos e de tudo o que vivemos hoje. No entanto, poucos realmente compreendem a grandiosidade desse momento. Muitos enxergam apenas a superfície, enquanto ignoram os detalhes que têm o poder de transformar nossas vidas. Você já se perguntou por que a humanidade carrega uma sede inata de conexão, propósito e redenção? Isso não é coincidência. A história da criação não é apenas sobre o passado. Ela reflete nossas escolhas diárias, nossos erros mais dolorosos e as soluções mais profundas que buscamos. O Éden, Adão, Eva, a serpente, todos esses elementos trazem verdades aplicáveis até os dias de hoje. E no final deste conteúdo, faremos algo especial, uma oração que vai tocar diretamente o seu coração, trazendo clareza e renovação para a sua jornada. Essa oração será um convite para que você, assim como Adão e Eva um dia tiveram, encontre um caminho de reconciliação e propósito. Você está pronto para mergulhar nessa jornada e encerrar com uma conexão poderosa com Deus? A criação do universo por Deus, descrita em No Princípio, é um evento que transcende nossa imaginação. Deus declara: haja luz, e dá início a uma obra onde cada elemento encontra seu lugar perfeito. Terra, mares, céus, estrelas, tudo surge com precisão divina. E isso nos ensina o poder de começar com clareza de propósito. Na vida, momentos de caos também podem ser reorganizados com uma intenção firme. Adão e Eva entram na história como as primeiras expressões humanas da imagem divina. Moldados com carinho, eles são colocados no Éden, um paraíso que simboliza perfeição e harmonia. Cada detalhe do Éden aponta para uma relação íntima entre o homem, a criação e Deus. Hoje, podemos ver reflexos disso quando buscamos conexão com o que realmente importa: pessoas, natureza e espiritualidade. A serpente no Éden representa a introdução do conflito, um lembrete de que mesmo no ambiente mais perfeito, há escolhas a serem feitas. Ao convencer Eva, a serpente joga com dúvidas e desejos. Isso nos alerta para os momentos em que nossas decisões são influenciadas por ilusões de ganho imediato. Pensar antes de agir é sempre uma lição atemporal. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, a vergonha toma conta. O sentimento de estarem nus simboliza o rompimento da confiança e da inocência. Eles tentam se esconder de Deus, mas Ele os encontra. Isso reflete algo muito humano: nossa tendência de fugir quando erramos. No entanto, assim como Deus procurou por eles, Ele também busca nos reconciliar com Ele. A expulsão do Éden é um marco que inicia a jornada da humanidade em direção à redenção. O trabalho árduo, a dor no parto e a separação espiritual são consequências que moldam o curso da história. Mas não é o fim, é apenas o começo de um plano maior. Cada dificuldade traz consigo uma oportunidade de aprendizado, e o próximo passo na história é tão essencial quanto o primeiro. Noé é a primeira figura central da redenção divina após a queda. Deus, vendo a corrupção da humanidade, decide iniciar um novo começo com ele. A arca que Noé constrói simboliza não apenas proteção física, mas também uma promessa de renovação. Assim como Noé agiu com fé em meio ao escárnio, somos convidados a seguir em frente, mesmo quando a visão que temos não é compartilhada pelos outros. Abraão é chamado para deixar sua terra e seguir para o desconhecido, confiando unicamente na promessa de Deus. Ele é o exemplo vivo de que a fé frequentemente exige passos ousados e sem garantias visíveis. A aliança feita com ele, incluindo a promessa de uma descendência numerosa, nos lembra que o propósito de Deus vai além do imediato. Às vezes, precisamos confiar no processo sem ver os resultados.
A cena em que Abraão quase sacrifica Isaque é uma das mais poderosas da narrativa bíblica. Sua obediência total demonstra uma fé que transcende o entendimento humano. No momento exato, Deus intervém, mostrando que ele não busca sacrifício irracional, mas um coração completamente entregue. Isso nos faz pensar: onde podemos demonstrar uma fé semelhante em nossa própria jornada? Jacó, neto de Abraão, é outra peça-chave no plano divino. Pai das 12 tribos de Israel, ele representa a transição de um indivíduo para uma nação. Sua luta com Deus durante a noite, onde seu nome é mudado para Israel, simboliza o processo de transformação que muitas vezes acompanha as maiores promessas. É um lembrete de que as lutas podem levar a um propósito maior. A linhagem de Jacó nos apresenta os pilares do povo escolhido, as 12 tribos de Israel. Essas tribos carregam tanto a promessa quanto a responsabilidade de representar Deus na terra. É fascinante perceber como a história de um homem se torna a fundação de uma nação. E enquanto o foco recai sobre o cumprimento das promessas, a jornada está apenas começando. Saul, o primeiro rei de Israel, surge em resposta ao clamor do povo por uma liderança visível. Embora escolhido por Deus, ele rapidamente deixa suas falhas humanas interferirem em seu reinado. Sua desobediência, como no episódio da oferta de sacrifício que não lhe cabia, exemplifica como o orgulho pode nos afastar do propósito divino. Isso nos faz refletir: estamos liderando nossas vidas com humildade ou nos deixando dominar pelo ego? Davi, o jovem pastor, é uma figura de contrastes e redenção. Escolhido por Deus, ele derrota Golias com uma fé que ultrapassa a lógica. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, sua história é marcada por erros, como o caso com Batseba. Ainda assim, sua sinceridade em buscar o perdão de Deus mostra que a graça está ao alcance de quem a busca verdadeiramente. Davi nos inspira a buscar um coração íntegro, mesmo em nossas falhas. Jerusalém se torna o centro espiritual e político sob o reinado de Davi, um marco na história de Israel. Ele transforma a cidade em um símbolo de união e fé, trazendo a Arca da Aliança para lá. Esse ato é como declarar que Deus deve ser o centro de tudo o que fazemos. Em nossas vidas, isso pode ser traduzido em priorizar o que é mais importante, seja na família, no trabalho ou na fé. Salomão, filho de Davi, é lembrado por sua sabedoria inigualável e pela construção do templo, uma obra monumental dedicada a Deus. Seu pedido por um coração sábio, ao invés de riquezas, demonstra onde está a verdadeira grandeza. No entanto, sua queda na idolatria ao final do reinado é um lembrete de como a negligência espiritual pode minar até mesmo os maiores feitos. Isso nos alerta sobre a necessidade de vigilância constante. A divisão do reino após a morte de Salomão inicia um período turbulento na história de Israel. As tribos do norte se afastam, formando Israel, enquanto Judá permanece no sul. Este rompimento reflete as consequências de decisões mal pensadas e de um coração dividido. A história nos lembra que a unidade, seja em nações ou em relacionamentos, requer compromisso e fidelidade aos valores centrais. Os profetas surgem como vozes solitárias em um período de declínio moral e espiritual. Isaías e Jeremias, por exemplo, clamam ao povo para retornar a Deus, alertando sobre as consequências da idolatria e desobediência. Suas palavras ressoam como um apelo urgente, um chamado à reflexão. Mesmo hoje, os ensinamentos dos profetas nos inspiram a avaliar nossas escolhas e a importância de seguir princípios éticos. O Reino do Norte, Israel, cai diante da Assíria como resultado de sua infidelidade a Deus. É uma história de promessas quebradas e oportunidades perdidas, mas também uma advertência. Assim como Israel,
Quando nos afastamos do que é correto, enfrentamos as consequências. Isso nos faz pensar: onde estamos permitindo que distrações nos afastem de nossos objetivos maiores? No Reino do Sul, Judá, a situação não é muito diferente. Apesar das advertências de Jeremias, Nabucodonosor leva o povo ao exílio na Babilônia. É um momento de luto, mas também de transformação. No exílio, a fé é refinada e as Escrituras são preservadas. Esse período nos ensina que até nos momentos mais difíceis há espaço para crescimento e restauração. A mensagem dos profetas vai além do julgamento. Eles também falam de esperança. Isaías anuncia a vinda de um Redentor, um servo sofredor que trará salvação e restauração ao mundo. Essa promessa alimenta a fé do povo e aponta para o futuro. É um lembrete poderoso de que, mesmo na adversidade, a graça divina nunca está fora de alcance. O exílio marca uma reviravolta na relação do povo com Deus. Forçados a viver em uma terra estrangeira, eles redescobrem a essência de sua fé. Daniel, por exemplo, permanece firme em sua devoção, mesmo sob ameaça de morte. Sua coragem diante do leão nos inspira a permanecer firmes em nossas convicções, independentemente das circunstâncias. Mas o retorno à terra prometida ainda estava por vir. A história dá um salto glorioso com o nascimento de Jesus, o cumprimento das antigas profecias messiânicas. Ele nasce em uma humilde manjedoura, mas sua chegada abala os alicerces do mundo. Pastores e sábios vêm adorá-lo, reconhecendo-o como o Filho de Deus. Essa introdução simples, mas poderosa, mostra que grandeza não depende de circunstâncias, mas de propósito. João Batista prepara o caminho para Jesus, proclamando a chegada do reino de Deus. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba e a voz de Deus declara: "Este é meu Filho amado." Este momento marca o início de seu ministério, um chamado que não apenas transforma a história, mas redefine a vida para todos que o seguem. Os milagres de Jesus são demonstrações vivas do poder divino. Ele cura os doentes, alimenta multidões e até ressuscita os mortos, como Lázaro. Cada ação é um convite à fé, uma prova de que nada é impossível para Deus. Esses eventos nos desafiam a acreditar que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, há esperança e renovação. Seus ensinamentos, muitas vezes em parábolas, revelam verdades profundas sobre o reino de Deus. A parábola do bom samaritano, por exemplo, ensina compaixão sem limites. Já a do semeador nos lembra de cuidar de nosso coração como solo para a palavra divina. Suas palavras nos convidam a refletir sobre nossas ações e o impacto que elas têm no mundo. A crucificação de Jesus é o clímax de seu ministério terreno, o ponto onde a graça supera o julgamento. Como o servo sofredor descrito por Isaías, ele carrega os pecados do mundo em um sacrifício perfeito. Mas sua história não termina ali. Ao terceiro dia, ele ressuscita, derrotando a morte e trazendo salvação. É o momento que fundamenta toda a fé cristã e a promessa de vida eterna. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes, um evento que marca o início da expansão da igreja primitiva. Línguas de fogo repousam sobre eles, e suas palavras alcançam pessoas de várias nações. Este momento revela que a mensagem do Evangelho transcende barreiras culturais e linguísticas. É um lembrete de que o poder de Deus age onde menos esperamos. A igreja cresce rapidamente, mas não sem desafios. Estevão, o primeiro mártir cristão, enfrenta acusações falsas e morre apedrejado enquanto perdoa seus algozes. Sua coragem em defender a fé inspira outros a permanecerem firmes. Esse ato nos convida a refletir. Estamos preparados para sustentar nossos valores, mesmo quando isso custa caro? Entre os novos convertidos está Paulo, anteriormente um feroz perseguidor de cristãos.
Sua conversão no caminho para Damasco é um marco na história da igreja. Ele se torna missionário aos gentios, levando o evangelho a lugares remotos. Paulo nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus e que mudanças radicais são possíveis para quem se entrega. A perseguição pelos romanos intensifica-se, mas a fé cristã floresce em meio a adversidades. Pedro e outros apóstolos continuam pregando com ousadia, mesmo sob risco de prisão e morte. A resiliência da igreja primitiva nos ensina que adversidades não são obstáculos, mas oportunidades para fortalecer a fé e o testemunho. As cartas de Paulo às igrejas, como Romanos e Coríntios, são escritas durante esse período de crescimento e dificuldade. Ele encoraja os cristãos a viverem pela fé, a valorizarem a unidade e a resistirem às tentações do mundo. Essas mensagens, tão relevantes naquela época, ainda ecoam hoje, guiando aqueles que buscam uma vida baseada na obediência e na graça divina. Elias surge em um período de profunda idolatria em Israel, enfrentando o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles promovem o culto a Baal, desviando o povo do caminho de Deus. Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo, invocando fogo do céu. Este ato não apenas demonstra o poder de Deus, mas também reafirma a soberania divina em meio à corrupção. É um chamado para que também defendamos nossas convicções. Durante o confronto no Monte Carmelo, os profetas de Baal clamam por horas, mas sem resposta. Elias ora, e o fogo consome o sacrifício, a madeira e até a água ao redor. Essa vitória fortalece a fé de Israel, que reconhece: o Senhor é Deus. Assim como Elias confiou, somos desafiados a colocar nossa fé em ação em situações que parecem impossíveis. Os milagres de Jesus são demonstrações vivas do poder divino. Ele cura os doentes, alimenta multidões e até ressuscita os mortos, como Lázaro. Cada ação é um convite à fé, uma prova de que nada é impossível para Deus. Esses eventos nos desafiam a acreditar que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, há esperança e renovação. Seus ensinamentos, muitas vezes em parábolas, revelam verdades profundas sobre o reino de Deus. A parábola do bom samaritano, por exemplo, ensina compaixão sem limites. Já a do semeador nos lembra de cuidar de nosso coração como solo para a palavra divina. Suas palavras nos convidam a refletir sobre nossas ações e o impacto que elas têm no mundo. A crucificação de Jesus é o clímax de seu ministério terreno, o ponto onde a graça supera o julgamento. Como o servo sofredor descrito por Isaías, ele carrega os pecados do mundo em um sacrifício perfeito. Mas sua história não termina ali. Ao terceiro dia, ele ressuscita, derrotando a morte e trazendo salvação. É o momento que fundamenta toda a fé cristã e a promessa de vida eterna. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos recebem o Espírito Santo no Pentecostes, um evento que marca o início da expansão da igreja primitiva. Línguas de fogo repousam sobre eles, e suas palavras alcançam pessoas de várias nações. Este momento revela que a mensagem do Evangelho transcende barreiras culturais e linguísticas. É um lembrete de que o poder de Deus age onde menos esperamos. A igreja cresce rapidamente, mas não sem desafios. Estevão, o primeiro mártir cristão, enfrenta acusações falsas e morre apedrejado enquanto perdoa seus algozes. Sua coragem em defender a fé inspira outros a permanecerem firmes. Esse ato nos convida a refletir. Estamos preparados para sustentar nossos valores, mesmo quando isso custa caro? Entre os novos convertidos está Paulo, anteriormente um feroz perseguidor de cristãos. Sua conversão no caminho para Damasco é um marco na história da igreja. Ele se torna missionário aos gentios, levando o evangelho a lugares remotos. Paulo nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus e que mudanças radicais são possíveis para quem se entrega.
A perseguição pelos romanos intensifica-se, mas a fé cristã floresce em meio a adversidades. Pedro e outros apóstolos continuam pregando com ousadia, mesmo sob risco de prisão e morte. A resiliência da igreja primitiva nos ensina que adversidades não são obstáculos, mas oportunidades para fortalecer a fé e o testemunho. As cartas de Paulo às igrejas, como Romanos e Coríntios, são escritas durante esse período de crescimento e dificuldade. Ele encoraja os cristãos a viverem pela fé, a valorizarem a unidade e a resistirem às tentações do mundo. Essas mensagens, tão relevantes naquela época, ainda ecoam hoje, guiando aqueles que buscam uma vida baseada na obediência e na graça divina. Elias surge em um período de profunda idolatria em Israel, enfrentando o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles promovem o culto a Baal, desviando o povo do caminho de Deus. Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo, invocando fogo do céu. Este ato não apenas demonstra o poder de Deus, mas também reafirma a soberania divina em meio à corrupção. É um chamado para que também defendamos nossas convicções. Durante o confronto no Monte Carmelo, os profetas de Baal clamam por horas, mas sem resposta. Elias ora, e o fogo consome o sacrifício, a madeira e até a água ao redor. Essa vitória fortalece a fé de Israel, que reconhece: o Senhor é Deus. Assim como Elias confiou, somos desafiados a colocar nossa fé em ação em situações que parecem impossíveis. Além de seus ensinos, Jesus realiza milagres que transformam vidas. Ele cura leprosos, dá visão aos cegos e até ressuscita mortos como Lázaro. Cada ato demonstra o poder do reino de Deus em ação, oferecendo não apenas alívio físico, mas também esperança. Esses milagres nos lembram de que, com fé, o impossível pode se tornar realidade. Jesus também confronta os líderes religiosos de sua época, questionando suas tradições vazias e chamando-os a viver uma fé genuína. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa declaração desafia o status quo. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria prática religiosa. Estamos vivendo a essência da fé ou apenas seguindo rituais? Ao longo de seu ministério, Jesus enfatiza o amor ao próximo como o maior mandamento. A parábola do bom samaritano ilustra essa mensagem de maneira prática, mostrando que o amor verdadeiro transcende barreiras culturais e sociais. Essa lição nos desafia a olhar ao nosso redor e agir com compaixão, independentemente de quem precise de ajuda. A crucificação de Jesus é o ponto culminante de sua missão na terra. Traído por Judas e entregue às autoridades, ele enfrenta um julgamento injusto e a rejeição do povo que escolhe libertar Barrabás. Carregando sua cruz até o Gólgota, Jesus demonstra uma humildade e obediência incomparáveis. Este momento nos convida a refletir sobre o sacrifício e a entrega necessários para cumprir um propósito maior. Enquanto está pendurado na cruz, Jesus perdoa aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta declaração de perdão, em meio à dor, nos ensina a importância da compaixão, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Como podemos aplicar esse exemplo em nossos próprios momentos de sofrimento ou injustiça? Ao declarar "está consumado", Jesus sela sua obra redentora. Este ato cumpre as profecias do servo sofredor descritas por Isaías, carregando sobre si os pecados de toda a humanidade. É um lembrete poderoso de que a salvação não vem por nossos próprios méritos, mas pela graça oferecida por meio de seu sacrifício. 3 dias depois, a ressurreição de Jesus desafia toda lógica e marca o início de uma nova era. Maria Madalena, ao encontrar o túmulo vazio e ouvir o anjo declarar: "Ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito", experimenta essa alegria e o espanto do milagre.
Este evento é o alicerce da fé cristã, apontando para a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Após ressuscitar, Jesus aparece aos seus discípulos, trazendo paz e renovando seu chamado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este momento reforça a missão dos seguidores de Cristo de espalhar sua mensagem. Para nós, é um convite a viver com propósito e a compartilhar a esperança que recebemos. O Pentecostes marca o início de uma nova era para a igreja primitiva. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles começam a falar em línguas que todos conseguem entender. Essa manifestação divina atrai milhares de pessoas e Pedro, com ousadia, prega sobre a ressurreição de Cristo, levando 3.000 almas à conversão. Este evento nos mostra como a mensagem de Deus pode atravessar barreiras e impactar multidões. A igreja cresce rapidamente, mas enfrenta resistência. Pedro e João curam um homem aleijado, o que gera uma oportunidade para testemunhar, mas também os leva à prisão. Mesmo sob pressão, eles declaram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse exemplo de coragem inspira qualquer um a permanecer fiel à sua missão, mesmo diante de desafios. A fé dos primeiros cristãos é testada em meio a perseguições intensas. Estevão, o primeiro mártir, entrega sua vida enquanto prega sobre Jesus. Sua morte desencadeia uma dispersão dos crentes, que espalham o evangelho ainda mais longe. Aqui, aprendemos que até nos momentos mais sombrios, Deus pode transformar sofrimento em expansão de sua mensagem. Entre os primeiros perseguidores da igreja está Saulo, que após um encontro transformador com Jesus no caminho para Damasco, torna-se Paulo, o maior missionário do cristianismo. Ele viaja pelo mundo antigo, plantando igrejas e enfrentando prisões, naufrágios e oposições. Sua vida demonstra que qualquer um, independentemente do passado, pode ser usado para algo grandioso. As cartas de Paulo, como Romanos e Efésios, consolidam a doutrina cristã e encorajam os crentes a viverem pela fé e na unidade. Sua dedicação à propagação do Evangelho reflete o impacto de uma vida totalmente entregue a Deus. Enquanto a igreja enfrenta perseguições, a mensagem de esperança continua a crescer, preparando o terreno para a próxima fase da história cristã. O livro do Apocalipse, escrito por João em sua visão na ilha de Patmos, oferece um vislumbre do futuro. Ele descreve uma batalha cósmica entre o bem e o mal, com o triunfo final de Cristo sobre todas as forças do mal. Essas imagens poderosas, cheias de simbolismo, mostram que, mesmo diante de perseguições e incertezas, há uma vitória garantida para os que permanecem fiéis. Entre os destaques da visão de João está a promessa de um novo céu e uma nova terra. Aqui, todas as dores e sofrimentos serão substituídos por alegria eterna. Essa promessa não é apenas sobre o futuro, mas um chamado para vivermos hoje com esperança. É como plantar sementes em tempos difíceis, sabendo que a colheita será abundante. A Nova Jerusalém, descrita como uma cidade perfeita, é um símbolo de comunhão plena com Deus. Suas ruas de ouro e o rio da vida refletem uma existência em que nada falta. Essa visão nos lembra de buscar o reino de Deus em nossas vidas diárias, valorizando o que é eterno e não o que é passageiro. No centro da mensagem de Apocalipse está o Cordeiro Jesus, que venceu a morte e traz redenção. Ele é apresentado como digno de abrir os selos e revelar o plano de Deus. Isso nos ensina que a redenção é um ato de graça divina, algo que só Cristo pode realizar. Para nós, é um convite à confiança absoluta em sua liderança. O livro termina com uma promessa: certamente venho sem demora. Essas palavras ecoam a esperança de que Cristo retornará para restaurar todas as coisas. É uma conclusão que não apenas encerra a Bíblia, mas também a prepara para o próximo capítulo da eternidade.
Enquanto aguardamos, somos chamados a viver com fé, obediência e expectativa. Agora que você percorreu essa incrível jornada pela origem divina da criação e pela história que moldou o mundo, é hora de trazer esse conhecimento para a sua vida. O que você aprendeu aqui pode ser o começo de uma transformação completa, mas isso exige que você tome decisões hoje. Como você pode aplicar as lições de fé, coragem, redenção e obediência que exploramos? Quais mudanças você precisa fazer para alinhar sua vida com o propósito que Deus tem para você? Pense nas áreas da sua vida que precisam de renovação. Talvez seja tempo de abandonar algo que o impede de crescer. Ou talvez seja a hora de buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Como seria viver cada dia com a certeza de que você está seguindo o plano divino, mesmo quando os desafios aparecem? A transformação começa com um passo, e essa caminhada pode começar agora. Para isso, quero te convidar a orar comigo neste momento. Feche os olhos, respire fundo e abra o coração. Senhor Deus, Criador de tudo o que existe, venho diante de Ti com humildade e gratidão. Obrigado por revelar o Teu plano de redenção e amor através da Tua palavra. Sei que muitas vezes me perco no caos deste mundo, mas hoje peço que me guies de volta ao Teu propósito. Renova em mim a força para vencer as dificuldades, a sabedoria para tomar decisões certas e a fé para confiar nos Teus planos, mesmo quando não entendo. Eu te entrego as áreas da minha vida que precisam de transformação e te peço que me uses para cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que essa oração seja o começo de algo novo para você. Se esse conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e crescendo na Palavra de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa de esperança e direção. Estamos juntos nessa jornada de fé.